Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Vamos continuar nosso estudo do Evangelho de João. Estamos no capítulo 19. No capítulo 18, nós vimos o julgamento de Jesus e tanto aquele primeiro julgamento perante o sumo sacerdote, quanto o segundo julgamento agora perante Pilatos. Nesse momento, nós estamos no meio desse segundo julgamento. E esse segundo julgamento, ele é completamente político. O próprio Pilatos já observou que não viu em Jesus crime algum, mas existe uma pressão dos judeus sobre ele, e ele é ali um governador nomeado por Roma, está numa posição frágil, ele era pessoa de confiança de um homem muito influente na corte romana, um homem chamado Sejano, e ele estava numa posição, de certa forma, instável. Queixas dos judeus contra ele em Roma não teriam muito resultado, a não ser que tivessem alguma relação com falta de lealdade dele para Roma. E é isso que vai ser manipulado aqui pelos judeus, por ele, toda essa questão política, e com isso eles vão levar Jesus Cristo para a cruz. Nós vimos no finalzinho do 18, que Pilatos ofereceu Jesus Cristo como um presente para os judeus, a possibilidade de soltá-lo por ocasião da Páscoa, mas as pessoas preferiram que fosse solto Barrabás. Precisamos aqui lembrar que há uma multidão gritando para soltar Barrabás, e nós tivemos há poucos dias desse evento uma multidão recebendo Jesus em Jerusalém como o Messias Salvador. Jesus frustrou as expectativas dessa multidão e eles queriam ver um guerreiro, um general, um rei que fosse também um militar, mais ou menos como o rei Davi. E eles tinham essa perspectiva e essa perspectiva foi frustrada. E aí não foi difícil manipular as opiniões para que as pessoas também se colocassem contra Jesus, pedindo a crucificação dele. Nós vamos ver essas mudanças de ânimo da multidão ao longo de diversos episódios na Bíblia, e isso é mais uma vez um alerta: não estejamos nós na multidão, sejamos discípulos. A multidão ela tem essa característica de ser volátil, de ser facilmente manipulada, de não ter raízes no Evangelho. O discípulo é diferente. Então nós devemos ser discípulos, pessoas que caminham com Jesus, e não pessoas que ocasionalmente o veem, o aplaudem, se empolgam, mas não têm profundidade. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Veja que não havia qualquer crime sobre Jesus, mas mesmo assim Pilatos o açoitou. O açoite romano, ele era algo muito cruel, ele era diferente do açoite dos judeus. Os judeus açoitavam alguém com varas, podia ser até com uma corda, com alguma coisa assim. Mas a diferença mais brutal para os romanos é que eles faziam o açoite com tiras de couro, e nas pontas dessas tiras de couro eles colocavam pedaços de ossos ou até mesmo pedaços de metal. Não era incomum que o prisioneiro tivesse até as suas entranhas ou seus ossos expostos ao fim de um açoitamento. Nos judeus, quando os judeus aplicavam a pena de açoite, não se poderia passar de 40 açoites. Então, normalmente se fazia, quando se dava a condenação, a sentença era 40 menos 1, para evitar um erro de contagem que se quebrasse a lei, Mas o 40 era o limite. E para os romanos, o limite era a capacidade física do soldado que batia. E se fossem vários soldados, eles se revezavam. Então, não havia limites. Pessoas morriam durante o açoitamento, de tão grave que era isso. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e o vestiram roupa de púrpura. Existem plantas na região lá de Israel que produzem espinhos, e há toda uma discussão sobre essa coroa de espinhos. Existe uma versão um pouco mais dolorosa, que fala de espinhos sendo cravados até mesmo no crânio, o que é bastante improvável, considerando questões de fisiologia e da própria natureza do tipo da planta. Algumas versões também sugerem que essa coroa foi tecida de maneira semelhante às coroas gregas e que eram usadas por reis menores, por reis vassalos, então que talvez os espinhos apontassem mais para fora. A gente não sabe muito bem, a gente pode entender aqui claramente do texto
é que essa coroa foi feita, na verdade, foi feita como uma paródia de uma coroa de um rei, né? Pelo contexto todo, vestiram ele com uma roupa de púrpura. A púrpura não era simplesmente uma cor, como a gente considera hoje, mas também um material, um tipo de tecido, algo um pouco mais nobre, e colocaram isso nele para fazer então a zombaria, que eles fazem no versículo 3, salve rei dos judeus, e davam-lhe bufetadas. Então a gente não tem muita certeza sobre, ou nenhuma certeza sobre como foi essa questão da coroa de espinhos, mas a gente entende, foi uma coroa para imitar uma coroa de um rei, né? Foi toda uma zombaria, uma chacota que estavam fazendo de Jesus. Os soldados foram extremamente cruéis. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes, eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Vejam que injustiça. Pilatos mandou açoitar Jesus, o trouxe então ensanguentado para fora e disse, eis ele aqui. Eu trago ele para vocês que vocês saibam que eu não encontro crime nenhum. Porque açoitou, né? Era talvez uma maneira de tentar acalmar aquele grupo, dizendo, olha, tá aqui, eu dei uma punição nele. Vocês não gostam dele, vocês querem o mal dele, tá aqui, eu já fiz isso. Mas não encontro crime nele nenhum. Então era tudo muito, muito ligado à politicagem, né? Não à política no sentido correto da palavra, das pessoas que se ocupam dos interesses coletivos, mas aquela politicagem mais suja. Saiu Jesus, né, levando a coroa de espinhos e a roupa de púrpura, e disse-lhes Pilatos, eis aqui o homem. Essa frase, né, eis aqui o homem, ela entrou para a história e foi repetida muitas vezes, porque Pilatos, mesmo sendo alguém sem fé, alguém não ligado à tradição judaica, não ligado a Cristo, ele, ao fazer isso, né, ele traz Jesus já sendo torturado rumo à sua morte e apresenta, eis aqui o homem, né? É uma forma de indicar o homem perfeito, né? A totalidade do que é ser um ser humano, né? É muito comum a gente ouvir o ditado, errar é humano, né? Na verdade, errar é comum, é comum. O que é humano mesmo é Jesus Cristo. Ele é humano. Todos nós somos os outros, nós somos o ser humano em decadência, a sombra do ser humano. Depois da queda, depois de Adão e Eva, é isso que nós somos. Então, ele eis aqui o homem, o homem. Esse aqui é o ser humano, realmente, como Deus o projetou. E, ao mesmo tempo, ele é o próprio Deus. Quando o viram, os principais sacerdotes e os servos clamaram dizendo, crucifica-o, crucifica-o. E eles não estavam satisfeitos com aquela tortura toda. Eles queriam que ele fosse assassinado e do pior jeito, né? A cruz ela era um flagelo terrível aplicado sobre o ser humano. Ela era uma forma muito cruel de execução. Os crucificados romanos em outras partes do Império, eles às vezes demoravam até muitos dias para morrer. Muitos morriam de desidratação na cruz, né? Porque o processo ali era longo, né? A cruz era feita de uma maneira em alguns lugares para provocar essa tortura. Haviam em alguns lugares do Império Romano, as crucificações eram feitas na cruz, tinha uma espécie de um banquinho até para a pessoa aliviar um pouco o peso dos braços e das pernas, e com isso prolongava-se a tortura da pessoa. Ela ficava mais tempo em agonia, noites e dias gemendo, gritando, ali mesmo naquela cruz, se urinando, se defecando, uma cena realmente grotesca. E era isso que os judeus estavam pedindo para Jesus Cristo, em quem não foi encontrado crime nenhum. Eles não queriam os açoites, eles queriam a morte e a pior morte possível. Vejam como a luz, ela provoca uma tremenda rejeição no mundo das trevas. O mundo das trevas, quando se depara com a luz, é uma algeriza total, é uma repúdia total. Então basta que uma pessoa, você, por exemplo, comece a ter uma nova caminhada, você vai encontrar gente que vai querer jogar pedras em você sem que você faça nada contra essas pessoas, simplesmente porque você resolveu fazer a coisa certa. Isso provoca quase como uma alergia nos que estão abraçados com a vida mundana, com o pecado. E Pilatos disse, tomem, crucifiquem-o vocês, porque eu nenhum crime acho nele. Com essa expressão, Pilatos não dá uma sentença realmente nos termos romanos. Ele dá apenas uma permissão.
não era permitido aos judeus executar alguém, ele deu a permissão, executem. Façam isso vocês mesmos, porque eu não acho nele crime nenhum. Então Pilatos não vai participar lá do processo de execução, ele não vai presenciar esse processo, mas ele autoriza que eles façam isso e ele fornece, inclusive, os soldados para fazerem a execução, né? Então não são, de fato, os judeus que fazem a execução, mas conforme a lei romana são os romanos, mas naquele esquema que eu falei da politicagem, né? Eles decidiram, ele aceitou, então crucifiquem, manda alguns soldados para fazer o serviço sujo e assim segue esse espetáculo horrendo. E responderam os judeus, nós temos uma lei, segundo a nossa lei ele deve morrer, porque ele se fez filho de Deus. Eles tentam aqui trazer até a ideia da blasfêmia, né? A blasfêmia era punida com morte, e eles consideram que Jesus se dizer filho de Deus era a blasfêmia. E aqui eles fazem um exercício bastante elástico de interpretação da lei, porque não há na lei essa expressão, né? Se alguém se disser filho de Deus, deverá ser morto, apedrejado ou qualquer coisa do tipo. Não há isso. Então há um grande exercício elástico para tentar alcançar essa condenação. Há alguns autores, especialmente num certo período da história cristã, que eles achavam que era realmente isso. Olha, eles estão erroneamente, né, apontando a blasfêmia, porque era blasfêmia dizer que era filho de Deus, só que Jesus era verdadeiro ao dizer isso. Não é uma interpretação correta, não havia essa blasfêmia na lei. Eles realmente forçaram a barra aqui para apontar isso e dessa maneira levar Jesus à execução, né? E eles estavam então dizendo para Pilatos, dando uma justificativa: você não encontrou crime nenhum, mas nós encontramos, segundo a nossa lei. Segundo a sua lei pode não ter, mas segundo a nossa lei tem. Não tinha. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, ficou mais atemorizado, porque Pilatos ele era, como todo romano, ou como era comum entre os romanos, os oficiais, ele era politeísta, né? Acreditava em muitos deuses. Eles acreditavam mesmo que as nações que eles invadiam, que eles derrotavam, tinham seus deuses, e havia até uma certa crença entre combate entre os deuses, né? E ao ouvir então que ali estava um filho de Deus, ele provavelmente presumiu um filho de um dos deuses, né? E a tradição, a superstição romana herdou muita coisa da tradição grega. E os gregos acreditavam na ideia de semideuses, que eram filhos de seres humanos com deuses, que habitavam a terra, mas que eram seres extremamente poderosos e que, ao mesmo tempo, contavam com o favor de um Deus que era seu pai. Então, maltratar um semideus era atrair a ira dessa divindade pagã. Pilatos está nessa linha, né? Romano, eles têm lá o seu panteão dos seus deuses, o seu politeísmo, e ele ouve que aquele homem ali que ele mandou açoitar, aquele homem pode ser um semideus. E aí ele ficou atemorizado. E entrou outra vez na audiência, no local onde estava sendo feito o julgamento de Jesus, e falou assim: de onde és tu? Ele queria investigar a origem de Jesus, mas Jesus não respondeu a ele. E aí Pilatos falou: você não fala comigo, você não me responde? Você não sabe que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Pilatos estava ali numa posição de autoridade, né? Ele era a pessoa que dava a palavra de vida e morte naquela região que ele governava. Vamos lembrar que Roma era poder absoluto, então um emissário de Roma exercia o poder em nome de Roma de maneira absoluta. E aí Jesus respondeu algo que é muito interessante e que eu e você devemos ter isso em mente e nos lembrarmos disso quando nós estivermos sendo oprimidos e maltratados. É claro que tem uma premissa aqui: nós temos que ser discípulos de Jesus. Nós temos que andar no caminho dele e fazer a coisa certa, tá? Isso não vale para quem está sendo oprimido e maltratado porque praticou o mal. Isso nós vamos ver na teologia do Novo Testamento bem mais adiante. Mas se nós somos discípulos de Cristo, olha o que Jesus respondeu: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Essa é uma garantia e uma tranquilidade que nós temos. Quando nós passamos por tempestades, por turbulências, por gente nos atacando de posições de poder fazendo isso, devemos ter isso em mente. Essa pessoa recebeu poder e autoridade sobre mim
porque ele foi dado de cima. Se de cima vier uma palavra dizendo, não toque nesse aí, ele não pode tocar. Isso é algo muito interessante, né? É muito difícil exercer a fé no meio da angústia, no meio do sofrimento, no meio da opressão e da injustiça. Mas é realmente são momentos em que a fé se fortalece muito. E aí Jesus prossegue, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Quem entregou Jesus a Pilatos não foi Judas. Judas fez a traição e entregou Jesus aos sacerdotes. Quem entregou Jesus para a crucificação, para Pilatos, foi o sumo sacerdote. Ele exerceu essa autoridade. Foi ele que fez isso. Todos ali estavam sob o comando dele. E ele tinha, então, maior pecado. Nós vamos dar uma pausa aqui, retomar no próximo vídeo para prosseguir. E veremos, então, como Pilatos ficou assustado com esses eventos e as palavras de Jesus. Por hora, nós interrompemos aqui. Sugiro a você prosseguir a leitura para aprender mais o texto. Sugiro a você a sua leitura diária da Bíblia, o seu tempo devocional, que é aquele tempo que você tira. Eu gosto de fazer isso antes de começar o dia para não me atrapalhar e não me perder com muitas tarefas. Então, gosto de começar cedo, ter um tempo para ler a Bíblia, meditar sobre o que eu li, falar com Deus, conversar com Deus sobre o que vai no meu coração e aí prosseguir. E esse tempo é um tempo de devoção, a gente chama isso de tempo devocional. Sugiro a você que faça isso todos os dias. Faz um bem, faz um bem. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.